gente, sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Delas pra Elas. Hoje nós temos a Flávia Badolatti, mas que pra mim é muito mais fácil o bate-leite. Maravilhosa. Maquiadora, que vem falar sobre a beleza natural. Que hoje em dia, agora, o novo moda, antigamente, né? Toda hora no Instagram aparece, né? Aquele maquiagem de sei lá quando, maquiagem de agora. Que é muito mais natural e que o objetivo é bem-estar. Exatamente. E elevar a autoestima. Então, mas primeiro, me conta de você e da sua história. Eu já sei, mas é muito legal. Vamos lá. Primeiramente, queria te agradecer pelo convite. E contando um pouquinho da minha história, né? Eu comecei fazendo nutrição. E aí, no meio da faculdade de nutrição, tive alguns problemas e resolvi deixar um pouquinho tudo pra trás. A nutrição foi no bolo. E um dia, assistindo um vídeo no YouTube de uma influencer, na verdade, de maquiagem, eu falei assim, bom, sempre gostei de maquiagem, por que não trabalhar com isso? E aí, imediatamente, já fiz o curso e no primeiro dia de curso eu tive certeza que era isso que eu queria pro resto da minha vida. E desde então, já temos aí 8 anos, caminhando para o 9º ano já como maquiadora. E é uma das maiores alegrias que eu tenho, que é poder elevar a autoestima das mulheres, deixar o dia delas ainda melhor, elas conseguirem se olhar no espelho e não se verem também transformadas, e sim realçadas, sabe? Isso é uma das coisas mais importantes pra mim. E fala pra mim dessa diferença da maquiagem. Como é que tem essa evolução? O que anda acontecendo? Então, eu sinto que durante um tempo a gente tentou esconder muito, né, quem a gente é. Então, não que a maquiagem transformadora seja só pra esconder, né, mas normalmente a gente acaba colocando muita coisa no rosto por não se aceitar, muitas vezes, como a gente é, né? Então, quando a gente passa a se aceitar, enxergar nossa beleza nos pequenos detalhes e ver que a gente, realçando, a gente se sente melhor e utilizando a maquiagem como uma ferramenta, a gente realmente, assim, a autoestima fica elevada, você se olha no espelho e se reconhece também, isso é importante. É engraçado, né? Algumas vezes as pessoas você tá mais bonita. Mas eu acho que é simplesmente porque eu estou me sentindo melhor e não necessariamente mudou alguma coisa. Exatamente. Mas conta um pouquinho de como isso se conecta, porque a gente vê, pelo menos assim, eu tenho uma filha de 10 anos que hoje em dia eu acho que tem uma sobrecarga de informação sobre make, mas que ao mesmo tempo a gente vê no dia a dia as pessoas usando maquiagens mais leves, dessa beleza natural, mas que também tem um aumento do número de maquiagem, principalmente para adolescentes, e autoimagem. Sim. Então, eu tenho sentido que, principalmente com o TikTok, né, que as adolescentes hoje em dia estão muito no TikTok, a gente tem uma era aí das clean girls, que a gente chama, que é justamente por conta disso, das maquiagens mais leves, mais naturais, que isso está muito em alta ultimamente. E as adolescentes estão super antenadas em toda a tendência, né? Então, lançou tendência, elas estão lá de olho. E aí eu acredito que por isso o consumo acabou aumentando muito. E também eu sinto muito uma questão com relação aos filtros que a gente tem na internet. Então, o filtro no TikTok, o filtro no Instagram. E isso acaba causando uma distorção de imagem, né? E uma vontade por uma perfeição que na vida real não existe. Né? A gente tem peles, a gente tem poros, a gente tem textura na pele, a gente tem linha de expressão, e isso não vai sumir com a maquiagem, né? A maquiagem não vai tirar isso, pelo contrário, ela pode até realçar. E eu vejo que as pessoas buscam que isso suma, né, com a maquiagem. E o filtro, ele tira isso. Então, no dia a dia, muitas mulheres não conseguem nem se olhar mais no espelho e se achar bonita, justamente por conta desse uso exagerado dos filtros, né? Então, assim, já aconteceu de fazer clientes, né, fazer uma produção e terminar a produção, ela não conseguir tirar uma foto sem colocar o filtro. E ela tá maquiada, ela tá produzida. Então, eu acredito que tem um pouquinho desse vício em filtros por conta de rede social. E aí? O que você imagina pro futuro? E o que acha que a gente pode fazer aqui de bom pra esse ser humaninho? Como é que a gente consegue ajudá-lo?
Eu acho que é incentivando a não usar tanto filtro, isso já começa por aí. Isso é uma coisa que eu prezo muito nas minhas redes sociais, por exemplo. Tem muitos maquiadores, né, que acabam colocando muito Photoshop nas fotografias. E eu evito fazer isso justamente para mostrar o real. E que o real é muito bonito. Cada mulher tem sua beleza, cada linha de expressão, cada poro, cada textura acaba contando a história daquela mulher. Então eu acredito muito que a gente tentar diminuir um pouquinho esses filtros, mostrar mais a realidade, tentar não focar tanto em revistas, em influencers que não mostram vida real, porque eu acho que quando a gente consome muito isso, a gente vai reproduzir. Então a gente tentar buscar pessoas que mostram mais a vida real, que mostram quem tem pele, quem tem textura, enfim, que é o normal, é o dia a dia. E você falou que você assistiu uma influencer e não uma maquiadora. Porque hoje em dia também a grande maioria é influencer, mas não é maquiadora. Sim. Explica. Exatamente. Então, como a internet, né, a gente acabou tendo muitos tutoriais, começou lá em 2010, 2007, ali por aí no YouTube, muitas influencers começaram ensinando a maquiar. Mas elas não eram profissionais na área, né? Elas eram pessoas leigas que gostavam de se maquiar e começaram a ensinar os truques que elas entendiam e tudo mais. E aí o que acontece é que ela ensina uma maquiagem padrão pra todo mundo e a gente também não se aplica. Cada um é um. Não se aplica, exatamente. Cada pessoa é uma, cada pessoa tem um traço diferente, então como é que a gente ensina faz contorno em 3? Mas, gente, meu rosto. O que é um contorno em 3? É que pega faz um 3zinho assim no rosto. Já vi. Então. Como é que a gente faz isso sendo que cada uma tem um formato de rosto? Esse contorno em 3 não vai valorizar todo mundo. Então, a gente tem que não só alinhar isso, como o desejo de imagem também, que se complementa a isso. Então, não tem como a gente padronizar uma coisa que não é padrão. Uma coisa que eu fiz, que eu gostei muito, que eu achei muito válido, foi fazer um curso de automaquiagem com uma maquiadora que foi lá e falou o que era melhor pra mim. Você sugere fazer isso? Com toda certeza. Você faz isso? Faço isso. Porque é um momento onde a gente vai olhar com individualidade seus traços faciais, seu desejo de imagem e sua personalidade. A gente vai unir tudo isso e elaborar uma maquiagem que realce sua beleza, sem transformar e valorizando realmente seus traços. E não, a gente vai ver o tom da pele, né? Também. Qual é o melhor tipo de maquiagem pro seu tom da pele, pro seu tipo de pele. Exatamente. Muitas pessoas acabam errando também tom de base, né? Acho que é a maior dificuldade de todo mundo. Eu acho muito a difícil, escolha da base. E no curso de automaquiagem a gente consegue ajustar, mostrar qual é o seu subtom, qual é o tom certinho, pra não errar mais na hora de escolher a sua base e fazer de novo. Eu, hoje em dia, falando dessa parte de necessidade, eu não consigo mais. Eu sou uma das pessoas, hoje em dia, que, assim, final de semana, várias vezes eu falo assim, não aguento mais passar maquiagem, sabe? Eu passo todo dia. Mas também eu não consigo mais sair pra trabalhar sem a maquiagem, uma coisa que eu fiz a minha vida inteira e eu achava que eu nunca ia ficar me maquiando todo dia pra sair pra trabalhar. Porque eu tenho a sensação que eu assusto os seres humanos com as minhas olheiras. Ai, meu Deus. Mas essa diferença entre obrigação, autoestima, autocuidado, explica isso. Eu acho que a maquiagem ela vem como uma ferramenta, como uma grande aliada nossa, pra gente se sentir melhor, pra gente, nos dias que a gente não estiver tão bem assim, a gente passa uma maquiagem, é como se ela trouxesse um empoderamento até, né? Eu costumo brincar até com relação ao batom vermelho, que o batom vermelho você só usa no dia que você tá se sentindo muito maravilhosa. Então, eu acredito que a maquiagem como uma grande aliada nossa, para nossa autoestima no dia a dia, mas não acho que a gente deveria ser refém dela. Então, a gente se sentir bem também sem maquiagem é uma coisa muito importante, porque é você se olhar no espelho, se identificar, sabe? Se reconhecer. E por isso que eu acredito muito na maquiagem natural. Porque pra você gostar de uma maquiagem natural, de uma maquiagem embelezadora, você tem que estar se sentindo bem com você mesma, sabe? E dicas? Vamos lá. Dicas para seres humaninhos de maquiagens. Hoje, quando ela chegou, eu falei assim, posso abusar? Me diz um fixador de maquiagem bom, bonito e barato.
O que você pode dar de dica? Não, você me mandou. No geral. Dicas no geral que as pessoas possam ter de tipo, como escolher a melhor base. Ou como avaliar se essa base é boa pra você. Como avaliar se esse corretivo é adequado pra você. Testando. Base, corretivo, a gente sempre tem que testar. É muito importante pra gente ver se vai funcionar. E uma coisa que eu sempre falo nunca testa, olha na loja e compra imediatamente. Sai, vai dar uma volta, tenta ver em outros ambientes, em outras luzes, porque a iluminação das lojas normalmente é amarela. E isso acaba diferenciando, né? Acaba modificando muito a tonalidade da base do corretivo. Então é importante que você experimente, sai, vai dar uma voltinha, se bobear, vai até pra casa e volta depois pra comprar. Com relação à maquiagem mais natural, por exemplo, pra gente trazer essa naturalidade. A pele bem hidratada é muito importante, e aí hidratação também não vem só do hidratante que a gente utiliza, então beber bastante água é muito importante. Dica maravilhosa. Então hidratar a pele, ter cuidados básicos no dia a dia, isso faz diferença, não só na beleza da maquiagem em si, mas também na durabilidade. Então, uma pele bem cuidada, uma pele bem hidratada traz uma maior durabilidade. E na hora de escolher a base, eu sempre falo para vocês testarem pelo menos 3 cores nas lojas. Pega 3 cores, coloca aqui, ó, no colo, uma do ladinho da outra e vê qual some. A que sumir é a melhor de todas, é a perfeita para você. E buscar sempre também uma base que tem uma textura do jeito que você gosta. Então, uma base mais luminosa, mais mate. Se você tem a pele oleosa, normalmente você não gosta de muito brilho. Então, vai para uma pele mais mate ou semi-mate. Hoje em dia no mercado a gente tem uma variedade imensa. Pois é, uma variedade imensa que é muito difícil você escolher. É difícil. Tem que testar. Não tem jeito. Então explica pra gente um pouquinho que todo mundo fala hoje em dia sobre visagismo. O que é o visagismo? Vamos lá. O visagismo, ele é um conceito onde a gente vai buscar valorizar a beleza dessa pessoa e transmitir a mensagem que ela deseja, alinhada com a personalidade dela, com os gostos pessoais dela e também o desejo de imagem dela. Então, a maquiagem, ela acaba entrando muito nesse ponto como uma grande ferramenta de comunicação, né? Então, o visagismo, ele é uma comunicação não verbal, digamos assim, né? É o que a nossa imagem vai transmitir de mensagem para o outro. E quando a gente fala de maquiagem em relação ao visagismo, é exatamente aquele ponto que eu te falei das técnicas que as blogueiras acabam passando na internet, do tipo, faz o 3 de contorno e tudo mais. Como que você padroniza se cada um é de uma forma, né? Se cada um tem uma personalidade, se cada um quer transmitir uma mensagem. E aí, sendo bem básica, só para ficar prático, quando a gente fala de linhas retas, a gente normalmente fala de seriedade, né? De uma pessoa mais séria. Quando a gente fala de linhas arredondadas, a gente já fala de uma pessoa mais suave, que passa sensualidade, dependendo da situação. Então, isso entra na maquiagem também. Hoje em dia tá super em alta os contornos, né? As Kardashians vieram aí com aqueles contornos super marcados. Nos desfiles de moda a gente vê muitas mulheres com o rosto mais marcado no maxilar, mais quadrado. Isso transmite mais força, mais seriedade, né? Então, quando a gente pega traços um pouquinho diferentes, mais arredondados, já transmite mais suavidade, mais feminilidade. Mas a gente consegue mudar isso com a maquiagem? Com toda certeza. A gente acaba fazendo o jogo de luz e sombra, que é com contorno e iluminação na maquiagem, e aí não é iluminador, é realmente usando luz e sombra na maquiagem, a gente consegue modificar até os traços do rosto com ela. Como assim luz e sombra? É só um mais escuro e um mais claro, é isso? Exatamente. E não é o iluminador? Não é o iluminador. Aí a gente vai usar uma base mais escura, ou um contorno no caso, que é um pouquinho mais escuro, um corretivo um pouquinho mais claro para iluminar. Então a gente tem... eu já vi vídeos disso, eu acho isso muito difícil. É difícil. É um pouquinho... não é difícil, na verdade. Mas é prática. É prática você saber exatamente o seu desejo de imagem e também para realçar os nossos traços, porque assim, o contorno a gente já tem naturalmente no nosso rosto. Então, quando a gente se olha, a nossa estrutura óssea, ela já cria uma sombra, né, um sombreamento no rosto. Então, para a gente transmitir naturalidade, exatamente quando a gente se identifica com o que a gente vê, a gente repete isso com a maquiagem. E outra coisa que eu acho também que falta muito no dia a dia
recentemente eu fui comprar maquiagem e aí já acabei levando a Sossô e fui fazer um curso com ela de automaquiagem, eu e ela. E o corretivo que eu sempre usei, a menina chegou e falou que era um diferente. Que você precisava de um novo corretivo. Eu precisava de um novo corretivo. Então, assim, as maquiagens que eu usava antigamente, agora não se aplicam mais. Sim. Então, a gente tem uma evolução aí no mercado, esse é um ponto. Então, a gente tem produtos hoje em dia com muito mais tecnologia, produtos que hoje em dia, principalmente, né, a gente vê muitas marcas prezando por cuidado com a pele. Então, a gente tem produtos que já tratam a pele. E claramente, né, a gente vai envelhecendo, então vão surgindo linhas, vão surgindo mais texturas na pele, e aí a gente ir adaptando os produtos à evolução da nossa pele é muito importante também. Então, a pele mais madura, digamos assim, a gente precisa utilizar produtos mais hidratantes, evitar produtos muito ressecados, porque isso vai trazer uma luminância para a pele, sabe? Um iluminado para a pele, sem realçar as linhas e acabar tendo a sensação de, ai, tô me sentindo mais velha ainda, sabe? Tinha que aquele craqueladinho, né, embaixo. Exatamente. Aí é uma coisa até importante, porque o acúmulo nas linhas e marcar as linhas é normal, porque a gente tem linha de expressão, né? Então vai marcar. O importante é a gente tentar não realçar. E o produto faz muita diferença nisso. O produto que trata também, o produto com skincare, hoje em dia, ele ajuda muito nisso, né? Porque ele vai trazer hidratação para essa região também. Eu só uso protetor solar com cor. Uhum. Agora as pessoas ainda usam base, eu acho que só pra ir pra festa, né, com maquiador. Porque eu acho que a grande maioria pro dia a dia acaba usando protetor com cor, né? Acaba usando protetor com cor, ou então acaba utilizando o protetor sem cor e a base por cima. Mas o que eu percebo é que a base não é mais aquela base grossa, sabe? Hoje em dia a gente tem os tintes, a gente tem os BB creams, então que são bases bem mais levinhas, uma coisa bem mais dia a dia. E aí você misturando o seu protetor sem cor com esse tipo de produto... Mas aí você passa um e depois você passa o outro, ou você mistura aqui assim? Passa um e depois passa o outro. Pode misturar também, mas passa um e depois passa o outro é mais certeiro para não ter problema de compatibilidade. Mas passa um, depois você aplica o outro e aí você tem um efeito natural com um acabamento de maquiagem mesmo. Porque eu ainda sinto que protetor com cor tem limitação de cores. Sim. Então, não só para peles muito branquinhas, mas principalmente para pele negra. A gente ainda precisa evoluir muito com relação a isso, sabe? Mas eu acho que, em forma geral, a maquiagem para pele negra é muito mais difícil, não é? Falta... Então, eu não acho que é mais difícil, e aí é uma das coisas que eu sempre falo. Eu como maquiadora, e aí falando como maquiadora, né, eu trabalho com colorimetria. Então, o princípio básico da maquiagem é saber cores, né, misturar cores, trabalhar com cores. Então, trabalhar com pele negra pra mim é trabalhar com qualquer outra pele, porque a gente vai acertar o subtom, o tom e perfeito. A grande questão é que o mercado ainda precisa acompanhar muito em relação aos produtos, porque ainda falta. O mercado evoluiu bem ultimamente, mas ainda precisa evoluir mais nesse ponto. E você fala de tom e subtom já é a segunda vez. Explica. Tom é a tonalidade da pele, se é claro, se é escuro, se é médio, e subtom é o que a gente vê por baixo, digamos assim, falando de forma mais leiga. Então, um subtom mais amarelado, um subtom mais oliva, um subtom mais rosado. A gente tem esses subtons. E aí, por exemplo, se você compra uma base, ela pode estar no tom certinho. Então ela tá ela é clara, mas ela tá no subtom errado, sua pele pode ficar meio laranja quando você aplica a base, ou ela pode ficar rosada demais, ou amarela demais, e aí é justamente por conta do subtom errado. Existem zilhões de marcas e existem zilhões de cores e tons e subtons. Como é que você vai saber... Eu sei, você já falou, testando. Mas como é que você vai saber o que é melhor? Porque, cara, é um negocinho caro. Tá aí testando. É caro. Por isso que eu acho importante vocês buscarem um profissional sempre. Então, ter um olhar de um profissional que seja especialista em colorimetria para poder passar isso para você, né? Então, falar para você, olha, sua pele tem um fundo oliva, sua pele tem um fundo mais
rosado, ou então mais amarelado. Ou um oliva amarelado, que também existe. Eu acho que eu sou oliva, porque eu já ouvi falar em oliva. Tem muitas variações. E aí, hoje em dia, também o mercado tá melhor nesse sentido. Porque antigamente, ou a base era muito amarela, ou a base era muito rosada. Hoje não, hoje a gente já tem bases com subtons oliva, que encaixam, inclusive, na maior parte das brasileiras. A maior parte. Tem um subtom olivazinho ali. E como é que você sabe o que é o subtom oliva? Olhando. É percepção. É percepção. Ai, gente. É percepção mesmo. Não tem uma regra, eu não consigo ensinar essa percepção. Difícil. É um pouquinho, mas facilita a vida quando você descobre, porque aí você não erra mais a base. Ai, obrigada. Pensando em mais dicas para as pessoas que estão nos assistindo, que elas podem fazer. Você falou passar a base aqui, andar na rua, até em casa, para ver que sumir é a melhor. Isso. A base que desaparecer. Quando você espalhar ela um pouquinho aqui, sumir é a ideal para você. E vai estar no subtom certo. Com certeza. E corretivo? Porque aí você vê que botam mais claro, botam escuro. Antigamente era o mais claro, agora você vê rosado. Aí você vê vídeos lá no Instagram que um bota o corretivo rosado, o outro bota o claro. Então, a gente tem hoje em dia os corretivos coloridos, que eles ajudam a neutralizar a tonalidade de olheira, mas é importante a gente saber qual é essa tonalidade para escolher o corretivo certo. Mas dando uma dica geral, que funciona para quase todo mundo, compra um corretivo no tom da sua pele. Se você comprar no tom da sua pele, ele vai camuflar mesmo. Não compra mais claro, porque o mais claro acinzenta. Ele vai misturar com, por exemplo, um roxinho da sua olheira, aí você pega um corretivo mais claro que tem branco, ele vai misturar e vai ficar acinzentado, aí fica igual um pandinha, sabe? Ao invés de corrigir, você piora a situação. Eu fui pandinha por muitos anos. Aí na hora que tu tira a foto, fica assim, bluf. Exatamente. Tem uma outra dica importante que a gente estava falando sobre protetor solar. Protetor solar à noite é um problema. Porque estoura no flash, estoura na luz. Se você for pra festa que tem luz neon, piorou, vai ficar com a cara toda branca, parecendo um fantasminha. Por quê? Porque o protetor solar rebate a luz do flash. Que ele é feito pra isso, né? Ele é feito pra isso. E aí sai tudo esbranquiçadinho. Gente, essa dica aí é fenomenal. Essa é maravilhosa. Muita gente sai branquinha, Gasparzinho. Às vezes as pessoas acham que é a base errada, que é o corretivo errado. Às vezes mas normalmente é por conta do protetor solar. Bem, então na hora de você experimentar aqui, o corretivo compra mais perto da sua cor, que é o melhor. Não use protetor solar como base durante a noite ou quando você for tirar foto, porque vai estourar. Vai estourar, com certeza. E vai ficar igual um Gasparzinho. Mas... pálpebra caída. Eu vi uma dica que eu tenho utilizado. Na hora que você vai fazer a pálpebra que dobra aqui, né? Você pega e bota aqui em cima, não é isso? Isso é legal. E outra coisa também é se maquiar de frente, olhando de frente com o olhinho aberto mesmo, que aí você faz a primeira aplicação da sombra e aí você já sabe que quando você fechar, você tem que ir até lá com a sombra. Não entendi. Não entendeu? Não. Você vai se maquiar se olhando de frente, de olho aberto. Você vai marcar com a sombra de olho aberto aqui, ó. Bem no meio, onde você de olho aberto tá vendo que vai aparecer a sombra. Entendi. E aí você vai fechar o olhinho e vai fazer a aplicação no restante, preenchendo essa região. E aí, o que é importante também? De olho aberto, você tentar aplicar a sombra aqui no finalzinho. E aí você sabe que só até ali que você vai com a sombra, você não ultrapassa. Porque se você ultrapassar essa região final aqui do olho, seu olhar vai cair. Entendi. Por isso que faz aquele gatinho pra cima, né? Senão o gatinho fica pra baixo. Exatamente. E tem que fazer de olho aberto. Olho aberto. E delineador? Delineador para pálpebra caída, a gente também faz de olho aberto. Então, sempre de olho aberto. Quer puxar o gatinho, puxa de olhinho aberto e tenta não trazer até o cantinho interno. A gente mantém só o puxadinho aqui no final e aconselho fazer com sombra, que normalmente o resultado fica mais sofisticado, mais bonito. Gostei. Aprendi. Viu? Obrigada. Obrigada a você. Espero que vocês tenham pego dicas de autoestima que, apesar de ser foco em saúde, mas é saúde, bem-estar e autoestima,
Autocuidado é muito importante. E, por favor, deixe seu contato para quem quiser aprender a fazer, quem quiser fazer curso de automaquiagem, quem quiser ter uma maquiadora boa, porque ela já me maquiou e é muito boa. E ela é especialista em noivas. Isso. Ela está me falando que ela vai agora, hoje, né? Ou final de semana? Final de semana. No final de semana, ela vai começar a maquiar meia-noite e vai até o dia seguinte à noite. Gente, e eu reclamava de dar plantão. Nunca vi isso. Maquiador trabalha muito. Plantão. Não é. Maquiador trabalha muito Maquiador também. trabalha muito, e essa história de madrugada. E aí começaram a me falar também disso, né? Que você mesmo falou e já tinha ouvido falar também sobre fazer eventos com amanhecer, né? E tem no Cristo. Tem casamento, né? Tem muito casamento no Cristo ou casamentos na praia bem cedo e a produção começa no dia anterior. É desse jeito, mas foi um prazer estar aqui com você. Fico muito feliz. Não esquece. E meu contato, meu Instagram, né? É @FlaviaBadolatiBeauty. Vai ser um prazer receber vocês lá. E é isso. Gente, se vocês estão gostando do conteúdo, não deixem de seguir o canal, deixar o seu like, ativar o sininho. Mais uma vez, muito obrigada, Flávia Bartolha Leite. Obrigada a você. Beijo, gente. Fica com Deus. Olá, gente. Já com um ranço aí pra gente agora. Porque Engraçado, né? Parece engraçado. eu tô refletindo? Como assim? Eu tô refletindo? O que Eu agora? tô de protetor solar! Não, mas aí a gente não tá com flash batendo no seu rosto. Aí vai.